e o capítulo 21 do livro dos Salmos. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, bandeiras. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém, irmãos? Depois nós vamos ler o Salmo 21. Oremos. Pai, essa sua palavra, poderosa, maravilhosa, meu Deus, tem um poder tremendo, Pai. Um poder tremendo, meu Deus. Ó Pai, essa palavra vai ser ministrada nessa noite. Traga iluminação para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de mais uma oração. Mais uma oração. E a oração aqui é pelo rei Davi. Este salmo, irmãos, o Salmo 20, é uma oração antes de uma guerra, antes de uma batalha. Eles estavam prestes a ir para uma guerra, a ir para a luta. E o rei ia participar dessa guerra. O rei estaria lá, batalhando pelo seu povo e pela causa de Deus. Vocês nunca vão encontrar Davi batalhando por causa própria. Nunca. Nunca. Todas as batalhas que Davi travou na sua vida eram em nome de Deus. Eram batalhas de Deus. Não era batalha de Davi, era batalha de Deus. Você nunca vai ver Davi lutando para conquistar mais terras. Não. Não. É claro que Deus conquistou muitas terras para Israel. Mas todas as terras que Davi conquistou foi em nome de Deus e porque Deus queria aquelas terras ali. Deus queria aquelas terras para o seu povo. Então aqui diante dessa batalha aqui, o povo agora vai orar. Orar pelo seu rei. Orar pelo seu exército que ia marchar para uma guerra. E aí nós vamos ver aqui essa oração feita pelo povo. Do 1 até o versículo 5. Nós vimos a oração do povo pelo seu rei e pelo seu exército. E no versículo 1, a oração do povo começa assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, orando em favor do rei. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Olha que oração bonita. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios, e celebraremos com júbilo a tua vitória, rei. O povo está orando pelo rei. E em nome do nosso Deus, olha o povo dizendo aqui, ó. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. O povo vai levantar a bandeira da vitória. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Essa é a oração do povo pelo rei e pelo seu exército. O povo está dizendo que Deus responda a Davi na tribulação da vida dele. Olha, Davi, você vai enfrentar um exército, você vai enfrentar uma batalha. Isso é uma tribulação, então o povo vai e ora, que o Senhor te responda no dia da tribulação. Aleluia. E agora é a vez do rei orar. Agora é a vez do líder se manifestar, o grande rei se manifestar.
E aqui agora no versículo 6, o rei se manifesta. Aleluia. E o rei agora se manifesta como alguém que realmente está convicto de que a oração do povo foi ouvida e que Deus lhe dará a vitória. O rei abre a boca e diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Aleluia. O rei agora vai mostrar a sua fé em Deus para o povo, para tranquilizar o povo. E aí o versículo 7, ele vai dizer algo que na verdade é um mandamento para o povo de Israel. O povo de Israel não poderia, o exército de Israel não poderia ter muitos carros e cavalos. Não poderia. O rei Salomão vai quebrar com esse mandamento. Porque o povo de Israel não poderia ter muitos carros e nem muitos cavalos, para que quando eles vencessem uma guerra, uma batalha, eles não glorificassem os seus meios carnais e humanos, como são os carros e cavalos, mas eles glorificassem a Deus, exaltassem a Deus, e não porque eles tinham muitos carros e cavalos, não. Então, o rei Davi vai mostrar a sua fé e a sua confiança em Deus e vai tranquilizar o povo, mostrando para o povo que a oração deles são preciosas e que ele está confiante. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, o rei e o exército, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia. Davi está dizendo para o povo, respondendo para o povo: olha, eu recebo a intercessão de vocês, e fico tranquilo com isso. E o nosso coração, o meu coração e do meu exército, estamos confiantes em Deus. Porque nós não estamos confiando em nossos carros e cavalos. Nós estamos confiando em Deus. Em Deus. Somente em Deus. Somente em Deus. Davi, irmão, sempre quando ele ia para a batalha, ele deixava bem claro: eu estou indo para a batalha em nome do Senhor. Quando ele luta contra o gigante Golias, ele disse para o gigante: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome de quem? Em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 8 ele vai dizer: eles se encurvam e caem, o inimigo. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. O nosso inimigo se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. E aqui, meus irmãos, no versículo 9, o povo agora vai dar uma contra-resposta agora. Dentro da oração. E o povo agora vai exaltar a Deus. Aleluia. E o povo vai dizer agora: ó Senhor, dá vitória ao Rei. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele é Rei, amém? E Ele está no controle de todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Não há nada que está fora do controle de Deus. Irmãos, o mal não tem força própria, meus irmãos. Não tem. O mal não está por aí nesse mundo fazendo o que quer. Não, irmãos. O mal é o mal de Deus. Satanás é Satanás de Deus. Por que eu digo isso? Porque Satanás não faz nada que ele apraz. Tudo que Satanás faz é com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. É Deus que permite. E se Deus está permitindo, irmãos, quem somos nós para questionar alguma coisa? Amém? Amém, irmãos? O que nós temos que fazer, irmãos, em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, e nós como os cristãos, não é? Estamos vivendo em uma guerra, estamos vivendo em batalha, meus irmãos. Qual é a batalha que estamos enfrentando? Dinheiro? Enfermidade? É isso?
para prosperar, para nos tornarmos médicos, doutores, advogados. Essa é a nossa batalha. A Bíblia deixa bem claro que não. A nossa batalha, irmãos, é contra o mundo. A nossa batalha é contra o pecado. A nossa batalha é contra Satanás. A nossa batalha é contra a nossa própria carne, que é inimiga de Deus. E nós precisamos, irmãos, orar. Orar. Pedir a Deus que Deus nos dê a vitória no meio dessa guerra, meus irmãos. Que Deus nos oriente, para que possamos realmente, irmãos, chegar lá na frente e sermos vitoriosos. E a nossa vitória não está aqui nessa terra. Nossa vitória está lá em cima no céu. Está no céu, meus irmãos. Enquanto estivermos aqui, vamos continuar batalhando. Aleluia. Então, do versículo 1 ao 5, a gente vê um povo orando. Deus, dá vitória, Deus, para o teu povo. Deus dá vitória para o teu povo. Deus dá vitória para o teu povo. Deus dá vitória para o teu povo, Deus. Não é errado, irmãos, nós fazemos esse tipo de oração, não é? Pedir vitória para Deus em nossas vidas circunstanciais. Não, não é errado não. Amém? Você pode sim pedir a Deus para te curar, pedir a Deus para fazer a sua vida próspera. Você pode orar. Você pode orar, amém? E colocar isso na mão de Deus. Agora, quem vai determinar se você vai receber ou não é Deus. Por quê? Versículo 9, porque Deus é Senhor. Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. Olha o que diz aqui o Salmo 95, verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Irmãos, aí alguém que não entende isso aqui pode achar que existe outro Deus, né? Além do nosso, porque o texto aqui está falando de deuses. Mas veja bem, a linguagem bíblica para esses deuses aqui são deuses pagãos. Deuses que na verdade não existem, mas o povo crê que existe, não é? Existe uma outra linguagem também que a Bíblia chama de deuses, são líderes, homens, poderosos, imperadores, reis, autoridades, são também chamados de deuses. Deus é acima de qualquer um deles. Deus está acima de qualquer um deles, meus irmãos. Deus está acima de todos. Amém? Então, irmãos, o Salmo 20 é uma oração, né? Uma oração antes da batalha, antes da guerra. O povo orava, buscava Deus, pedia que Deus desse a vitória. Esse Salmo 20 aqui começa e termina com uma súplica, não é? Começa orando e termina orando. Começa suplicando a Deus e termina suplicando a Deus, não é? Onde aqui também nós vemos o rei Davi, né, que também aqui é um retrato de Jesus Cristo. Davi é um retrato de Cristo, irmãos. Tudo que diz respeito à vida de Davi, a vida de Davi é um símbolo de Cristo. Davi simboliza Cristo. 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 Aquela luta de Davi contra Golias, querido. A interpretação correta daquilo ali não é uma interpretação moralista ou biográfica, não é? Onde eu vou pregar sobre Davi e eu vou exaltar Davi, porque Davi venceu o gigante Golias. Homem retado, olha que homem abençoado. Ele teve fé, ele se dispôs, ele foi corajoso e por isso venceu aquele gigante. Então, se vocês fizerem o que Davi fez, vocês serão vitoriosos também. Vocês derrotarão o gigante da sua vida. Está errado, irmãos. Está errado. Não quer dizer nada disso, não. Está errado. Diga para o seu irmão, está errado. A Bíblia não fala de Davi. Diga, a Bíblia não fala de Davi como o maioral, como exemplo de vida para a gente. A Bíblia fala de Cristo. De Gênesis, Apocalipse. É Cristo. Cristo, irmãos. Cristo. 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 Qualquer livro da Bíblia, irmãos. Há um teólogo que diz que qualquer livro da Bíblia
há uma estrada para Cristo. Há uma estrada. E ele disse, se não tiver uma estrada, a gente faz uma. E leva até ele. E leva até Cristo. É igual um menino que foi pregar em uma grande igreja lá na Inglaterra, onde só tem gente intelectual, teólogos e os melhores do mundo estão lá. O berço é lá na Inglaterra. E esse jovem seminarista foi pregar. Passou mais de 2 semanas preparando o seu sermão, estudando, se empenhando, para chegar naquela grande noite, onde os doutores estarão ali, vendo ele pregar. E quando ele terminou o seu sermão, ele chamou o melhor teólogo e fez a pergunta, e aí, o que você achou do meu sermão? Foi uma bênção, não foi? Fala aí. Foi uma bênção, não foi? E o teólogo respondeu para ele, eu não gostei do seu sermão. Mas eu estudei tanto, me preparei tanto, durante 2 semanas. Eu fiz uma bela exposição bíblica. E ele disse, realmente, a sua exposição foi impecável. Mas a minha interpretação foi correta. Ele, mais ou menos. Mas a minha oratória foi perfeita. Ele, beleza, a sua oratória foi perfeita. E por que você disse que o meu sermão não prestou? É porque no seu sermão não tinha Cristo nele. Não tinha Cristo ali. Irmãos, essa leitura que nós fizemos aqui não diz respeito a Davi, diz respeito a Cristo, que vencerá todos os inimigos de Deus um dia. Aleluia! E nós faremos parte dessa grande vitória. Porque Davi não é o meu rei, Davi não é o seu rei, o nosso rei tem outro nome, e se chama Jesus Cristo. Ele que é o rei. Ele é o rei. Cristo é o rei. E o jovem disse, mas o texto não falava de Jesus. Aí esse teólogo falou, mas qualquer versículo, qualquer livro, qualquer passagem das Escrituras, há uma estrada que leva a Cristo. Se não tiver uma estrada ali, você faz uma, você pula a cerca, você passa por cima das montanhas e chega até Cristo. Mas todas as estradas levam a Cristo. Todas as estradas da Bíblia levam a Cristo. Pregação bíblica só é pregação bíblica se tiver Cristo nela. Vamos parar, irmão, de ouvir essas pregações moralistas. Pregações moralistas. Eu não estou aqui, não venho à igreja para ouvir pregação moralista. Eu venho aqui para ouvir sobre Cristo. Ele é o meu rei, Ele é o meu salvador. Ele que me salva, Ele que te salva. Agora nós vamos para o capítulo 21, irmãos. Que vai ser agora a resposta dessa oração. O capítulo 20, o povo está orando. Amém? O povo está orando, orando aqui, antes de uma batalha. O capítulo 21 é depois dessa batalha. Eles oraram no capítulo 20, buscaram a Deus no capítulo 20, porque eles iam enfrentar uma batalha. Eles foram para a batalha, amém? E agora eles vão orar a Deus depois da batalha. O que aconteceu nessa batalha? O que aconteceu? Será que Deus respondeu a oração daquele povo que orou? Protege o rei, Deus. Dá segurança para o rei, Deus. Será que Deus respondeu a essa oração? Nós vamos ver aqui agora, se essa oração foi respondida ou não. O capítulo 21 vai nos mostrar isso aqui. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Aleluia. E como exulta com a tua salvação. Glória a Deus. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Olha o que o povo está dizendo aqui. O povo está dizendo que a oração do rei foi ouvida. Glória a Deus. A oração que o rei fez no versículo 4 do capítulo 20, Deus atendeu a oração do rei. Aleluia, a oração do povo, na verdade, não foi do rei, do povo. O povo orou no versículo 4 do capítulo 20. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Aleluia.
E aqui no versículo 2 do capítulo 21, o povo mostra que realmente Deus atendeu aquela oração que o povo fez, cujo pedido estava no coração do rei. Aleluia. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, olha só, irmãos. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Para todo o sempre, aleluia. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Sobrevestiste, ok. Aleluia. Veja bem, o povo orou a Deus. Versículo 1 do capítulo 20. Deus protege o rei. Deus guarda o rei. Deus salva o rei. Deus dá segurança para o rei. E aqui no versículo 5 do capítulo 21, nós vimos a resposta dessa oração. Deus respondeu a oração e realmente salvou o rei. Não apenas o rei, mas todo o seu exército. Aleluia. Aleluia. Pois puseste por bênção para sempre. Olha que palavra linda e que nos remete à nossa salvação, à nossa vida eterna. O final do versículo 4, meus irmãos, e o início do versículo 6 nos remete à nossa vida eterna. Aleluia. O versículo 6 diz: pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Jamais vacilará. Veja bem, queridos, o povo pediu longevidade para todo o sempre. Aleluia. Aleluia. O povo aqui estava olhando para o Deus, aleluia, que salvou o seu exército e salvou o seu rei e deu longevidade para todo o sempre. É claro que esse para todo sempre aqui, né, irmãos, é no sentido figurado, porque Davi morreu. Mas isso aqui nos remete, meus irmãos, à nossa salvação. Nós iremos enfrentar, meu querido, estamos enfrentando uma batalha muito grande na nossa vida. Amém? Pelo menos eu sinto isso na minha carne. Sinto isso na minha carne, na minha pele. A batalha que eu tenho que travar todos os dias para me ser o crente que eu preciso ser e o pastor que eu preciso ser e o pregador da Bíblia que eu preciso ser. E eu sinto esse peso dentro de mim, essa batalha que eu tenho que travar diariamente. E eu creio que tem muita gente aqui que está nessa mesma luta, nessa mesma batalha, nessa mesma guerra, de ter que lidar diariamente com o pecado, de ter que lidar diariamente com as tribulações, de ter que lidar diariamente com as tentações dessa vida. Estamos batalhando, aleluia, mas eu sei que além de eu estar orando, além de você estar orando, há um povo que intercede por nós, há um povo que está orando por nós, amém? E Deus nos dará longevidade para todos sempre, onde um dia Deus nos tirará dessa terra e nos colocará por bênção para sempre no céu. Para sempre, irmão. Eu quero ver a dor de cabeça me pegar lá no céu. Me pega nunca. Quero ver ela me alcançar lá. Aleluia. Aleluia. Deus respondeu a oração, irmãos. Deus respondeu a oração. O povo olhou para trás. Nesse momento aqui, no capítulo 21, a batalha já havia passado. O capítulo 20 é antes da batalha. O 21 é depois da batalha. E o povo olha para trás, no momento da guerra, no momento da luta, e vê a mão de Deus ajudando o rei e ajudando o seu exército, ajudando o seu povo. Quem é o nosso rei? E quem é o exército do nosso rei?
Quem é o exército do nosso rei, irmão? Eu sempre tive vontade de ser soldado, sempre. Até hoje me pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Ainda, o meu coração ainda se balança um pouquinho. Ontem mesmo deu uma balançada. Quando eu vi que o nosso exército abriu concurso, né, novamente, para ser soldado do exército, marinha, aeronáutica, abriu concurso. E eu falei assim, rapaz, eu podia fazer esse concurso. Ser pastor é complicado demais. Mas eu tenho consciência, irmão, do meu chamado. E eu sei que Deus me chamou para ser um soldado dele. É você também, viu? Não é só eu não. Deus te chamou para ser um guerreiro nas mãos dele. Guerreiro. Não é gente fraca. Amém? Diga o fraco. Deus faz de você forte. A sua força vem dele. Amém? A minha força vem dele. Podemos gritar e dizer, eu tenho a força de Deus em mim. Irmãos, de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Eu sou guerreiro. Soldado de Cristo. Não tenho medo de nada. Na obra de Deus, irmãos, o que vier a gente resolve. Na hora. Amém? Não tenha medo. O rei confia no Senhor. O seu exército também. Você confia no Senhor? Que tipo de soldado é você? Pare e pense um pouquinho. Que tipo de soldado é você? Medroso, fraco, displicente, distraído, relaxado? Um guerreiro. Vem, diabo. Pode vir, que eu já estou fervendo aqui, meu querido. Venha. Vem com tudo que você tem. Venha. O Deus que está em mim é maior do que você. Venha com tudo. Um dia eu fui expulsar um demônio lá em Pau-Brasil. Ali na entrada de Pau-Brasil. E tinha um demônio, né? Uma mulher. Aí entrava o demônio, sai um demônio e entrava outro. Sai o demônio e entrava outro. Sai o demônio e o tempo está passando. Já estava 2 horas já eu dentro daquela casa da mulher. Saiu um demônio e entrava outro. Saiu um demônio e entrava. Agora eu vou ficar aqui expulsando o demônio até que hora? Aí me deu um negócio assim, sabe? Eu acho só quem tem consciência de que é um soldado de Cristo para fazer um negócio desse. Eu falei, para com esse negócio aí. Venha logo o grande aí. O chefe de vocês aí. Manifesta agora, meu querido. Vamos parar com essa palhaçada aqui de entra um e sai outro. Manda logo o grande. Vem logo o grandão. Para que eu fui falar, irmão? O negócio foi feio, hein? Mas saiu no nome de Jesus. Saiu no nome de Jesus, mas não foi fácil não. Não estou aqui para dizer para vocês, não é? Dizer, foi uma maravilha. Eu falei, nome de Jesus. Foi não. Do trabalho. Muito trabalho. Mas o bom é que saiu. Amém? Eu quero que você tenha essa consciência, querido, nessa noite. Servimos a um rei poderoso. O nome dele é Jesus Cristo. E de acordo com o livro do Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Ele não ruge como leão, como Satanás, não é? Satanás ruge como leão, mas ele não é leão. Leão é ele. Quem? Nosso Jesus Cristo. Ele é leão. Ele é leão. E nós o servimos, porque o rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo, jamais, olha o texto, olha o verso 7, final do verso 7. O nosso rei jamais vacilará. Olha o que diz o texto, querido, da Bíblia. O nosso rei jamais irá vacilar. Ele nunca vacilou. Qual foi a guerra que Cristo perdeu? Qual? É por isso que o rei Davi
é um retrato de Cristo. Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Por que ele nunca perdeu a batalha? Porque ele era um prenúncio para aquilo que Cristo seria depois. Um homem não poderia ter tantas vitórias assim, humanamente falando, não poderia. Somente alguém que prefigurasse o Messias poderia ter tantas vitórias na sua vida, como foi o rei Davi. Davi representa Cristo, porque Cristo é aquele que nunca perdeu uma batalha. Que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor. Vai. Forte e poderoso nas batalhas. O Cristo que nós servimos, Ele não vacila. Não vacila, meus irmãos. E agora, o povo vai dizer que o povo está agradecido a Deus por essa batalha vencida, amém? O povo está agradecendo a Deus aqui, irmãos. Deus, obrigado, viu? O Senhor respondeu o nosso clamor. Deus, obrigado, porque nós oramos, lhe pedimos, o Senhor ouviu a nossa oração, Deus. Pedimos para o Senhor trazer o rei em vida, e o Senhor trouxe o rei em vida, em segurança. Pedimos que o rei voltasse vitorioso, e o rei voltou vitorioso, Deus. O povo está sendo grato a Deus, irmãos. Hoje falta muito isso. Falta muita gratidão em nossos corações. Tem muita gente que só agradece a Deus, querido, só busca a Deus quando está na desgraça, quando está na miséria, quando está na dor, quando está no sofrimento, aí vai para os pés de Deus. Mas quando tudo está indo bem, quando Deus dá a vitória, ninguém agradece, ninguém o louva, ninguém jubila, ninguém exalta a Deus. Mas não foi isso que o povo fez aqui. O povo reconheceu que a vitória que Davi teve, a vitória que o exército de Davi também teve, veio do Senhor. Veio de Deus. O nosso rei deixou isso bem claro quando esteve aqui na terra. Tudo que o nosso rei fazia, ele pedia permissão ao Pai. Tudo, tudo. Na hora de ressuscitar Lázaro, ele consulta o Pai. E o Pai o responde e ressuscita Lázaro. Sempre foi assim com o nosso rei. Sempre foi assim. O nosso rei nos deu exemplo, queridos. O nosso rei, como é o nome dele? Jesus Cristo. Ele nos ensinou a orar antes de qualquer batalha. Vocês lembram do endemoniado gadareno? Tinha quantos demônios lá no corpo do endemoniado? Hã? 2.000 demônios. Que é o que corresponde a uma legião, né? De 2 a 5.000 demônios. Jesus Cristo sabia que lá do outro lado do mar, lá do outro lado do rio, havia um endemoniado lá que precisava de libertação. Jesus Cristo, antes de enfrentar essa guerra e aquela luta lá, o que ele faz? Ele vai para o monte orar. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Por que Cristo orava no monte? Porque Cristo era muito famoso, gente. Tem gente que tem um misticismo com o monte, não é? Um misticismo no monte, vamos orar no monte, vamos orar no monte. Gente, Cristo orava no monte, é porque ele não tinha um lugar particular para orar. Se ele entrasse numa casa para orar, o povo ia atrás. Se ele fosse à sinagoga para orar, o povo ia atrás, não deixava ele em paz. Ele queria ficar em paz com Deus. E não tinha um lugar melhor do que a mata para ele fazer isso. Ele manda os discípulos na frente. Vai, pode ir vocês, vai na frente. Aquilo ali, irmãos, aqui agora é meu isso aqui, viu? Aquilo ali foi estratégia de Cristo. Porque ele mandando os seus discípulos na frente, né? O povo podia olhar o seguinte, ó, Cristo está lá no meio dos discípulos dele. Cristo já foi, que nada, ele está lá orando. Ele ora, ele clama, amém? E ele está orando, 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 orando. Os demônios que estavam lá no endemoniado gadareno criam uma tempestade para matar todos os discípulos. Para virar o barco. E aí de repente quem é que vem? Moisés abriu o mar. Cristo andou por cima
para mostrar que ele é maior do que Moisés. Ele andou por cima, os discípulos olharam de longe e viram, não, é um fantasma, não é fantasma não, é ele, o nosso rei. Nosso rei. E o nosso rei acalma vento, acalma mar, aleluia. E ele chega lá do outro lado, onde está a grande batalha, e ele enfrenta aquela batalha com os demônios e vence. Liberta o homem, aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso rei, ele confia no Pai, porque o nosso rei, ele não vacila. E nós temos que ser gratos a esse Deus que sempre nos conduz em triunfo, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, querido, que nós em Cristo, nós nunca seremos derrotados. Agora vai depender do que você entende como derrota. Porque para muita gente derrota é ficar desempregado, derrota é ficar doente. Derrota é você ficar aí nessa vida aí, triste, desanimado. Isso não é derrota não, irmão. Sabe o que é derrota? Derrota é o seu nome sumir do livro da vida. Isso que é derrota. É o seu nome desaparecer lá do livro da vida. Isso que é derrota. Mas a Bíblia diz que a vida do cristão sempre é conduzida em triunfo. Sabe por quê? Porque quem cuida de nós não somos nós mesmos. Quem cuida de nós é Ele, o nosso Rei, que não vacila. Ele cuida de nós, amém? E nos levará, aleluia, em triunfo. Ou seja, nos levará em direção à nossa salvação. Ele é que preserva a nossa salvação. Mas aí o povo que olhou para trás e reconheceu que foi Deus que ajudou eles na sua batalha, eles olham agora para frente e vê, sabe o quê? Mais batalha. Eles venceram aquela. Vencemos essa, glória a Deus, aleluia. Foi Deus que nos ajudou. Foi Deus. Mas diga para o seu irmão, tem mais, querido. Você pensa que acabou? Pensa que acabou? As batalhas aqui nessa vida não. Você pensa que passou, não é? Tem mais batalha aí. Muito mais. Muito mais. A pior batalha que eu passei na minha vida foi com a morte do meu irmão, Wendel. Foi uma tragédia na minha família. Meu Deus. Uma tragédia. Mas eu vou perder outros irmãos. Outros irmãos meus irão morrer. Talvez eu vou primeiro que todo mundo. Mas talvez eles vão primeiro que eu. Eu vou ter que enterrar outros irmãos. Enterrar o meu pai. Enterrar minha mãe. Há outras batalhas. Já sofri fortes tentações na minha vida. Como essa de ontem, né? Para me desistir do ministério. Rapaz, larga isso. Não vale a pena não, moço. Você fica se esbagaçando aí, ó, na igreja aí, ó. Né? A nossa carne fala isso, quem sabe até mesmo o diabo não fala isso, né? Larga não, povo, meu Deus do céu. Você ensina e tem gente que não quer aprender. Não quer aprender. Larga. Existem outras batalhas, meus irmãos. O povo aqui, eles louvam a Deus pela batalha já vencida. E eles agora já olham para as batalhas que virão na frente. Amém? Amém? E já louva a Deus pelas vitórias que virão. Essa aqui nós já vencemos. Mas vai vir outras, Deus. E eu sei que nessas outras venceremos também. Olha para a leitura a partir do 8. 21:8. Do 1 ao 7, eles estão louvando a Deus pela vitória alcançada. Agora, do 8 até o 12, eles irão louvar a Deus pelas batalhas futuras, as guerras futuras. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Isso aqui é o que, irmão? Fala para mim. Isso aqui é o que? Inferno.
Inferno, isso aqui é inferno. Inferno. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência e de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentaram mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Aleluia. Irmão, veja bem, o nosso maior inimigo quem é? O seu vizinho? É? O nosso maior inimigo se chama o pecado. Nosso maior inimigo, o pecado. E por trás do pecado, nós temos quem agindo? Satanás. O pecado entrou no mundo através de Satanás, que induziu a coitadinha da Eva. Mas veja bem, o Satanás que te atormenta de vez em quando, o Satanás que se levanta, não é? Com a permissão de Deus, que tudo é permissão de Deus, para tentar acabar com sua vida, tentar acabar com minha vida. Deus vai fazer isso aqui com eles aqui, ó. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. Quando é que Deus vai se manifestar? Quando é? Na segunda vinda do nosso rei. O nosso rei vai voltar. E quando isso acontecer, o bicho vai pegar, irmão. Vai pegar. O fogo vai cair. E não é esse fogo pentecostal, não. Não, não. É outro fogo. Qual fogo? O fogo do inferno. O fogo do inferno. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Todos aqueles, irmãos, que rejeitaram a oferta de Deus, que é Jesus Cristo, vai participar dessa destruição aqui. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentaram mal e urdir intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Lembra do Salmo 7, onde fala que Deus tem um arco? Pois é. E agora aqui, no versículo 13, meus irmãos. O povo vai olhar agora, não é para o passado, onde Deus ajudou eles nas batalhas, e o povo aqui agora não vai olhar para o futuro, onde a ajuda de Deus virá nas possíveis batalhas. O povo aqui agora vai olhar para outro lado. Sabe para onde? Sabe para onde? Para lá, ó. Para cima. Para onde você está olhando, meu irmão? Porque veja bem, eu não olho mais para o lado, não. Eu só olho para cima. Sabe por quê? Porque essa vida aqui, irmão, não tem nada que vale a pena. Nada. Nada. Me diga uma coisa de valor que tem nessa vida aqui, me fala. É tudo passageiro. Tudo passageiro. Tudo passageiro. E eles vão dizer o seguinte no versículo 13: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ficamos em pé, meus irmãos.